Na última sexta-feira eu comecei uma série de ministrações sobre sabedoria e eu quero dar continuidade a ela essa noite, nessa série. E na última sexta-feira falei sobre como a sabedoria pode nos livrar dos problemas. Nós criamos problemas e às vezes a sabedoria nos falta. Eu não sei se você já teve aquela experiência de poder falar a si mesmo para você: tu é muito burro, tu deveria ter escolhido diferente, deveria ter feito coisas diferentes. Porque esse senso vem, ou essas palavras vêm às vezes em nossas bocas, porque às vezes nos falta sabedoria para decidir, para escolher e tudo mais. E eu gostaria de deixar isso claro hoje para você. No último domingo nós ouvimos muito sobre a sabedoria divina, a sabedoria que Deus libera a nós e nós podemos pedi-la de graça e de graça vamos recebê-la. E eu quero declarar que essa noite, essa unção de sabedoria vai envolver a sua vida e vai envolver a sua casa e a sua família. Porque eu não sei quanto a você, mas eu sinto e necessito diariamente de sabedoria. Eu não sei se você é uma pessoa que acha que é sábio. Eu ainda não encontrei em mim esse nível de sabedoria para dizer que eu sou sábio. Toda a sabedoria que eu tenho deriva-se da presença do Senhor em nossas vidas. Por isso eu gostaria de começar dizendo a você que a sabedoria é uma tomada de decisão na sua vida. Ter sabedoria é dizer a si mesmo: eu cansei de errar, eu cansei de fazer o que era errado, eu cansei de me dar mal, eu cansei de fazer um monte de coisa. Porque enquanto você não se cansar, você também não terá sabedoria. Porque a sabedoria tem este entendimento. A sabedoria é um tema central em toda a Bíblia. E muito mais do que apenas o conhecimento intelectual, a sabedoria é algo que deve ser aplicada continuamente em nossas vidas, de maneira prática e virtuosa. Nós não podemos olhar para a sabedoria e achar que é apenas algo intelectual, mas é algo que também transforma-se em praticidade da nossa vida. E eu gostaria de declarar isso na sua vida hoje. A sabedoria vai te levar em lugares altos. A sabedoria vai liberar sobre a sua vida algo que você nunca teve antes. A sabedoria será algo que mudará a tua vida e a tua trajetória. Mas por que isso, pastor? Ontem no nosso culto bilíngue houve uma encenação interessantíssima. Essa encenação demonstrava um ato onde o rei Salomão vivia e vivenciou sabedoria. E eu dizia ontem aqui nesta casa que sabedoria precisa trazer vida. O episódio citado na peça teatral de ontem era quando Salomão foi questionado ou chamado para sentenciar uma decisão entre duas mulheres. Uma mulher que havia morto ou havia matado seu filho sufocado, e outra que tinha ali seu filho que estava nos braços de uma outra mãe. Elas foram até a presença do rei e o rei teve que tomar uma decisão. E a decisão do rei foi uma decisão provocada. E essa provocação da decisão do rei me mostra que precisamos de sabedoria para trazer vida. O rei estava sentado no trono e esse rei ontem era o irmão Ivan. E ele dizia ao soldado, que era o irmão Adriano: cortem essa criança no meio. Cortem essa criança no meio. Aquilo não foi apenas uma encenação para mim. Aquilo foi uma revelação de sabedoria. Quem tem sabedoria traz vida. Quem não tem sabedoria traz morte. E tem muita gente que está vivendo um período de morte na sua vida por causa de sabedoria, por falta de sabedoria.
E eu quero dizer para você que uma das coisas que o Espírito Santo quer nos fazer vivenciar nesses dias é um nível maior de sabedoria para tomar decisões corretas, para fazer aquilo que nós precisamos fazer. Bem, essa noite eu gostaria de ler com você alguns textos bíblicos. Se você abrir a sua Bíblia, seu tablet, seu celular, no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 7, este mesmo Salomão, ele vai dizer a importância da sabedoria. Ele vai falar sobre sabedoria. Eu só gostaria de pedir aos meus meninos que coloquem a versão NVT, por gentileza. Todas as versões NVT. A nova NVT, a nova versão transformada, por favor. Porque eu baseei meus textos nela e assim eu consigo desenvolver com mais facilidade. E eu agradeço a você que está aí na mídia hoje. Então, observe o seguinte: Salomão, um grande sábio, porque pediu a Deus sabedoria. Se você estivesse, eu e você estivéssemos diante de Deus hoje, de verdade, o que você pediria a Deus? O que você pediria a Deus? Salomão pede sabedoria. Para muitos, talvez, um pedido incoerente. Para muitos, um pedido, talvez, que não revelasse aquilo que Deus teria para ele. Talvez alguém pediria a Deus poder, força, fama, etc. e tal. Mas Salomão pediu sabedoria, porque Salomão acreditava que a sabedoria era uma chave para a ampliação do seu caminho sobre a terra. Porque um homem sábio, uma mulher sábia, ele tem em si o poder de mudar a sua própria trajetória. Um homem sábio, uma mulher sábia, pode mudar a trajetória de outros. Quando Salomão pede sabedoria ao Senhor, ele não está pedindo apenas alguma coisa insignificante. Ele está pedindo para Deus uma chave que mudaria toda a sua trajetória enquanto aqui estivesse na terra. Talvez você pense assim, diga: Salomão pediu sabedoria porque não tinha muito o que pedir. Ele pediu sabedoria porque ele sabia que a sabedoria mudaria a sua vida. E eu quero declarar isso na sua vida hoje: a sabedoria mudará a tua trajetória. A sabedoria te levará a lugares distantes e altos. A sabedoria abrirá portas para você. A sabedoria irá gerar gente que irá te admirar. Gente que irá olhar para você e vai querer estar perto de você. Eu profetizo isso na sua vida hoje, que você é um instrumento de sabedoria de Deus na terra. E aonde você passar, a sabedoria irá se manifestar em coisas grandes e pequenas, coisas micros e macros, coisas em curto, médio e longo prazo. Eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. Mas por que, pastor? Porque Salomão viveu um período épico em sua existência. A sabedoria fez com que Salomão fosse conhecido em todo o planeta naquela época. Salomão viveu uma dimensão poderosa de respeito, de valorização. As pessoas saíam de lugares distantes para ver a sabedoria de Salomão. Podemos lembrar aqui da rainha de Sabá, que atravessou toda a África para contemplar a sabedoria de Salomão. E eu quero declarar uma coisa sobre você que me ouve, você que está aqui e me acompanha na internet. Se você se permitir, a sabedoria te levará a ser um homem e uma mulher conhecido aonde você está. Naquilo que você faz, naquilo que você desenvolve, naquilo que você é habilitado, a sabedoria será aquilo que vai fazer toda a diferença aonde você estiver. Se alguém crê nisso, diga amém para isso. Se você crê que você pode ser um diferencial na tua existência, você será um diferencial na tua existência, porque a sabedoria está dentro de você. Quando eu chamo sabedoria, eu digo que o próprio Espírito de Deus está dentro de nós, porque o Espírito de Deus nos dá sabedoria.
Sabedoria envolve discernimento, prudência e a capacidade de tomar decisões sábias que honram a Deus. Não se trata apenas de acumular informações, mas de viver de acordo com os princípios divinos. A sabedoria nos ensina a ver além das aparências e a entender as verdades profundas da vida. A sabedoria apluma a nossa direção e nos leva a viver desafios diários e conquistá-los com propósitos, porque o Senhor nos deu sabedoria. A sabedoria não pode ser apenas um slogan. A sabedoria tem que ser algo real e palpável. E eu profetizo na sua vida que a sabedoria será palpável. E aonde você estiver, a sabedoria fará a diferença. Você não abrirá a sua boca para falar bobagem, nem matar mais ninguém. Você abrirá a sua boca para falar o que é sábio, e a sua sabedoria, em nome de Jesus, vai trazer vida onde há morte. Porque o livro milenar de sabedoria, que é a Bíblia, nos ensina um princípio hoje. Diz assim, Provérbios capítulo 4, versículo 7. Adquirir sabedoria é a coisa mais sábia que você pode fazer. Em tudo mais, aprenda a ter discernimento. Quem escreve isso é considerado por mim o segundo homem mais sábio que existiu. Porque o primeiro para mim foi Jesus. O segundo para mim foi Salomão. E se você observar o que ele está dizendo, ele está afirmando a você que a sabedoria é a coisa mais sábia que você pode ter e fazer, adquiri-la. Você não adquire sabedoria apenas com informações. Você adquire sabedoria na prática. Ora, quantas pessoas não têm conhecimento e sabedoria empírica que vem das coisas do dia a dia? Tem gente que tem sabedoria porque está na academia. Tem gente que tem sabedoria porque está fazendo isso ou aquilo outro. Mas eu quero dizer que tem muita gente que adquiriu sabedoria e não sabe aplicá-la na sua vida. Tem muita gente que em 5 minutos derruba o que conquistou em 50 anos, ou 100 anos, ou 20 anos, ou 5 anos. Eu quero dizer a você que a sabedoria de Deus vai te levar a viver uma produtividade máxima. Ela vai te levar a ser uma base de outras virtudes na sua vida. Porque o Espírito Santo está querendo levar essa igreja. E quando eu falo de igreja, não estou falando das 4 paredes que te cercam. Eu estou falando de você nessa noite. O Espírito Santo quer levar você a ter sabedoria. E essa sabedoria chegará ao nível máximo. Nível máximo. Nível máximo nos teus relacionamentos, nível máximo na tua espiritualidade, nível máximo naquilo que você faz e desenvolve, o nível máximo da sua habilidade. Deus quer levar você a adquirir conhecimento e sabedoria. A sabedoria não é apenas um pó de piripimpim. A sabedoria é uma unção divina na sua vida. E eu declaro e profetizo na sua vida hoje, sabedoria sendo expandida dentro da tua vida. Há uma expansão, há uma expansão de sabedoria hoje na sua vida, para fazer a diferença onde você estiver. Ou você não quer fazer a diferença? Olha, eu vejo um monte de papagaio de pirata, falando muitas coisas repetidas por aí, e todo mundo os considera sábios, inteligentes. Mas como diz o sábio, às vezes nada se cria, tudo se copia. Mas eu quero dizer uma coisa a você essa noite. Quando a sabedoria divina está sobre nós, há uma diferença. E ela não é porque somos sábios ou não somos sábios. É porque nós somos norteados pela presença de Deus em nossas vidas. E eu quero profetizar na sua vida que Deus vai te dar um norte na tua existência.
que Deus vai te direcionar na tua existência. E quando você abrir essa sua boca, quando você escrever, quando você estiver perto de alguém, será sentido a diferença. Eu profetizo, você será a diferença. Quem recebe, diga um amém. Por quê? Pois a base para todas as outras virtudes é a sabedoria. É a sabedoria. Quando você lê comigo o Provérbios capítulo 9, versículo 10, talvez um dos textos mais conhecidos sobre sabedoria, é o Provérbios de Salomão. E Salomão vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento santo é a prudência. Olha só, nós precisamos temer mais ao Senhor. Quando nós olhamos esse versículo de Salomão, ele está dizendo que nós precisamos restabelecer uma conexão com os céus. Porque quem faz a diferença, irmãos, de verdade, não é o homem. Quem faz a diferença é a presença do Senhor na vida do homem. Eu olho a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e eu nunca vi uma pessoa comum ter algum sucesso se não for a presença do Senhor na vida do comum. Eu estava vendo esses dias, ontem cheguei em casa, eu não sei se foi ontem ou sexta-feira, cheguei em casa e estava vendo a Rainha Esther, lá um filme da Rainha Esther, e eu fiquei impressionado como a Esther chega na realeza do nada, Esther chega na realeza, e Esther, a partir do nada, torna-se a rainha de toda a Pérsia, ali daquela região. Ela se torna uma rainha conhecida, e ela tem agora um poder extraordinário na sua mão. Sabe por quê? Porque quando Deus escolhe alguém, quando Deus separa alguém, ele pode ser até comum, ele pode até não ter um sobrenome, ele pode até não ter isso nem aquilo outro, mas quando Deus escolhe alguém, ele derrama a sua autoridade, a sua sabedoria, que vai fazer toda a diferença onde essa pessoa está. Esther torna-se uma rainha. Eu não sei quantas pessoas estão aqui hoje, mas se você tiver a sabedoria de Deus na sua vida, você pode sair da margem e ir para lugares altos. Quem recebe isso aqui essa noite? Você pode sair do anonimato e ser colocado em um lugar de evidência. Evidência será o lugar aonde o Senhor te colocará. Os seus olhos verão a grandeza do Deus poderoso, porque o Deus que você serve é aquele que te levanta, é aquele que te faz crescer, é aquele que te expande, é aquele que acelera o dia para a tua vitória. E eu declaro hoje que nesta casa há um aceleramento da unção de Deus, de sabedoria na sua vida, e você será chamado de sábio. Não de tolo, mas de sábio. Pastor, como é que isso vai se processar? Quando você reconhecer que não é você. Quando você reconhecer que não são as suas habilidades, que não são os seus diplomas, que não são os seus canudos, mas que é o Senhor na sua vida. Porque eu quero decretar uma coisa aqui hoje: só quem recebe vai dar glória a Deus. Lá fora no mundo, tem muita gente mais preparada do que você, sim ou não? Lá tem gente lá fora que tem PhD, pós-PhD, doutorado, MBA e tudo mais. Mas muitas dessas pessoas não têm o que você tem. E o que é que eu tenho, pastor? Eu tenho a presença de Deus na tua vida. Você tem a presença de Deus na tua vida. A grandeza do Deus que você sabe, com o conhecimento que você tem, vai abrir as portas. Você não entendeu isso, não vai ficar para trás.
O conhecimento que você tem, por menor que ela seja, isso não quer dizer que você vai trabalhar com pouco conhecimento, não. Quanto mais conhecimento você tiver, mais as portas serão abertas. Quanto mais conhecimento você tiver, mais as pessoas vão parar para te ouvir. Quanto mais as pessoas souberem quem é você, mais elas pararão dizendo que quem é esse, da onde esse veio, quem é essa pessoa. E você vai dizer, eu sou alguém que o Deus poderoso levantou para falar sobre sabedoria. Por quê? Porque Ele é o Senhor que faz essas coisas. Ele vai tirar muita gente aqui de trás das manadas da vida. Ele vai tirar muita gente aqui de trás do anonimato desta vida e vai colocar em evidência. Por quê? Porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas tem gente que não sabe como desenvolver sabedoria. A Deus são dadas o poder e a autoridade. E o Senhor desenvolve esse poder e autoridade através da igreja. Ei, igreja, Deus desenvolve poder e autoridade através de você. Deus não vai descer do céu e se mostrar grande. Deus vai levantar você e vai dizer que tu tem um grande Deus na sua vida. As pessoas às vezes falam assim, esse é um grande homem de Deus. Não, este é um homem de um grande Deus. Esta é a mulher de um grande Deus. Esse é um operário do grande Deus. Esse é um empresário do grande Deus. Este é um homem de negócio do grande Deus. Este é uma pessoa do grande Deus. Porque quem levanta é o grande. O grande levanta. E eu profetizo na sua vida hoje que o grande vai te levantar. Por que o grande vai te levantar? Porque o grande vai precisar que você seja um instrumento para a tomada de decisões. Eu estou profetizando hoje, Harabachúria, que existem pessoas aqui que pararão de tomar decisões erradas e começarão a tomar decisões certas. Porque as decisões certas vai te capacitar para entrar em novos lugares em nome de Jesus. Para que eu preciso de sabedoria, pastor? Para tomar decisões certas. A sabedoria nos capacita a discernir entre o certo e o errado. A avaliar as consequências de nossas ações e escolher um caminho que agrada a Deus. Por exemplo, ao enfrentar uma decisão difícil, podemos nos perguntar, esta escolha vai honrar a Deus? Essa escolha vai beneficiar a minha casa? Esta escolha vai me proteger? Ou eu farei as escolhas que eu acho na minha cabeça? Muitos de nós que estamos aqui hoje, somos frutos das nossas escolhas. Muitos de nós hoje estamos sendo penalizados na vida porque não soubemos tomar decisões. Sim ou não, igreja do Senhor? Muitas de nós, às vezes, escolhemos pelas nossas emoções. E escolher por emoção é a pior coisa que podemos fazer. Nós temos que escolher pela razão. E a razão não é a nossa razão, mas é a razão da palavra. O problema é que nós queremos sempre estar levando vantagem nas nossas decisões. E nem todas as vezes as decisões emocionais que tomamos são decisões que realmente vão nos beneficiar. Às vezes você pensa no benefício das coisas, ao invés de pensar no resultado das coisas. Você pode escolher ter benefícios, mas não pode apagar os resultados das suas escolhas. Tem gente que vai caminhar a vida toda olhando para o resultado das suas escolhas erradas. E às vezes vai bater na cabeça dizendo, por quê? Por quê? Por que isso está acontecendo? Ou por que isso está vindo à tona? Escolhas erradas. Eu profetizo na sua vida hoje
a sabedoria que te ajudará a fazer considerações em todas as áreas antes de tomar uma decisão. Pastor, quanto tempo eu tenho que tomar uma decisão? Eu não sei. Mas não tome decisões apressadas. Não tome decisões baseadas no que você quer, mas no que você precisa. Às vezes você quer tantas coisas, mas você talvez não precise de tantas coisas. Às vezes você poderia dizer não a uma coisa, mas você insiste em dizer sim. Às vezes a falta de sabedoria na tua vida te torna um tolo, te torna um idiota. Porque às vezes as pessoas olham para você e só olham e dizem: olha só como essa pessoa não sai do lugar. Mais uma decisão errada, mais uma decisão tomada pelas emoções. Às vezes, nós precisamos parar e respirar antes de tomar uma decisão. Olhar para as consequências das nossas decisões. Porque às vezes, uma decisão errada pode transformar a nossa vida no inferno. No inferno. E aí a gente quer culpar os terceiros. A gente quer terceirizar a culpa. Como nós estamos num ambiente eclesiástico, geralmente as culpas são dadas ao pastor, à igreja, aos irmãos, mas nós não assumimos nossas culpas. Em nome de Jesus de Nazaré, eu profetizo na sua vida que haverá dentro de você uma reforma mental para tomar decisões corretas. Você não tomará mais decisões baseadas nas suas emoções. Eu quero. Você não é uma criança mimada. Você é um adulto tendo uma vida, sendo um adulto debaixo de uma unção, um expoente na tua geração. Eu profetizo nessa casa que não há mais meninos nas decisões, mas homens e mulheres formadas, homens e mulheres determinadas, homens e mulheres debaixo de uma unção de maturidade para tomar decisões. Não haverá lugar para meninice mais na sua vida. Você não será uma criança birrenta. Você será uma pessoa obediente a Deus, para tomar decisões certas. Você está entendendo o que eu estou te dizendo essa noite? Salomão vai nos ensinar algo sobre isso. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6... Salomão vai dizer isso a mim e a você. Maturidade é importante. Maturidade faz toda a diferença em uma geração de homens e mulheres maduros. Olha o que Salomão diz: confia no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Sabe o que Salomão está dizendo? Está dizendo o seguinte: Marcelo, você tem um conhecimento, realmente você tem algum nível de experiência. Marcelo, você já viu que é muitas coisas certas e erradas, mas não confia no teu coração para tomar decisões, Marcelo. Não confia no que você acha que é certo. Não confia no teu achismo, Marcelo, porque todas as vezes que você confia no teu achismo, você pode se dar mal. Ele vai dizer ainda mais no versículo 6, por gentileza, ele vai dizer, observe o que ele diz no versículo 6, busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Você pode dizer um amém por isso? Então diga para ele assim: Senhor Jesus, essa noite, tira de dentro de mim essa desgraça do meu achismo. Eu acho. Não é eu acho, é eu obedeço. Não é eu acho, é eu consulto a Deus.
Porque às vezes você quer até consultar a Deus, mas como o que você ouviu, ou vai ler, não tem nada a ver com o eu acho que você tem aí dentro, você ainda vai dizer que Deus não quis que te ver feliz, que Deus não quis te ver alcançar objetivos. Deus quer te ver feliz. Então eu vou dizer a você uma coisa: coloque Deus no seu caminho. Porque enquanto você colocar o seu eu, o seu ego, ser egocentrista demais, você ainda vai estar dando murro em ponta de faca, vendo a sua mão sangrar e ainda assim insistindo. Quem nunca aqui não viu uma pessoa teimosa fazendo algo? Quem nunca aqui já viu uma pessoa teimosa insistindo em algo que não vai dar certo? E você olha e diz assim: isso não vai dar certo. De novo, teimosia, isso mais e aquilo outro. Sabe, às vezes nós nos comportamos da mesma forma. Nos comportamos com teimosia. Nos comportamos às vezes com egocentrismo. Nos comportamos às vezes achando que somos donos de uma verdade. Ninguém aqui é dono de uma verdade a não ser a verdade que é o Senhor. E é por isso que Jesus se auto-intitula a verdade. E a Bíblia diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é a verdade e eu profetizo essa noite na sua vida que toda a verdade vai te libertar de você mesmo. De você mesmo, porque o maior inimigo que você tem é você. O maior inimigo que você tem é você. Para de terceirizar a culpa, dizendo que os outros que estão errados. Às vezes você está errado e reconheça que está errado e mude de vida. Porque enquanto você não fizer isso, querido, você vai viver em condições lastimáveis. Pensa na tua vida, por favor. Pensa na tua vida em quantas vezes você já se arrependeu de escolhas erradas. Pense na sua vida quantas vezes você já olhou para dentro de você e disse: seu burro, seu idiota, por que você fez isso? Porque você não pode e não deve deixar que o seu maior inimigo te domine. É por isso que João Batista vai dizer uma afirmação poderosa: importa que ele cresça e eu diminua. Ele está dizendo assim mesmo para Jesus e para quem está ouvindo a Ele. Tem uma luta aqui, tem um gigante aqui dentro. Tem aqui um Marcelo ou um João Batista que sempre quer saber mais do que qualquer outra coisa. Mas é importante que o Marcelo diminua para que ele cresça e aquilo que ele quer que a minha vida cresça seja expandido. Ei, crente, Deus quer te expandir, Deus quer te acelerar, Deus quer te transformar em alguém que é promotor de muitas coisas na terra. A sabedoria vai te promover. Você não entendeu, então perdeu. Você perdeu. A sabedoria vai te promover. Vai te promover simplesmente porque Ele vai te usar. Pare de achar que você é alguma coisa porque você não é. Mas Ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos
e Ele endireitará as suas veredas. Quem aqui nesta casa não tem uma vereda para ser endireitada? Eu tenho, e muitas. Eu tenho muitas áreas na minha vida que precisam ser endireitadas. E eu não tenho medo de reconhecer isso publicamente, mesmo sendo um pastor, mesmo sendo um homem de Deus. Eu não tenho medo de dizer para você que tem áreas na minha vida que precisa de consertos. Tem áreas na minha vida que precisa ser endireitada. E ela será endireitada porque eu tenho poder? Não. Será endireitada porque eu temo ao Senhor. E temer ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Eu temo o Senhor, eu temo o Senhor. Você teme o Senhor? Vou fazer essa pergunta de novo. Você teme ao Senhor? Mais uma vez, você teme ao Senhor? Por que você está fazendo o que o Senhor não quer? Por que você está ainda achando que é do seu jeito? Não pode ser do seu jeito. Olhe para a sua vida, por favor. E pergunte na sua própria vida se está dando certo ou está dando errado as coisas. No seu casamento, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, nas coisas que você tenta praticar. O que está dando certo e dando errado? Eu quero te liberar uma palavra essa noite. Deus vai te dar sabedoria para desenvolver na área do seu trabalho. Haverá promoções, haverá reconhecimento, haverá um endireitar de Deus na sua vida. A sabedoria irá te inspirar, irá te dar diligência e integridade. A excelência da sabedoria te levantará. O teu trabalho será um lugar onde tu serás uma referência de sabedoria, para ser um dos melhores na sua área. Quem recebe isso aqui essa noite? Você será o melhor na sua área. Ah, pastor, tem muita gente na minha área. E aí? Eles não têm o que você tem. O que você tem é a sabedoria de Deus. Você crê nisso? Então abra a sua Bíblia em Provérbios 22, 29. Provérbios 22, 29. Vai te levar a entender algo interessante. Esse versículo vai nos encorajar a buscar excelência em nossas habilidades, pois o trabalho bem feito é reconhecido e valorizado. Ei, olha para mim. Um trabalho bem feito é reconhecido e valorizado. Se você leva tudo na meia boca, não vai haver seleção. As pessoas querem gente proativa. As pessoas querem pessoas que saibam o que estão fazendo, são bons naquilo que fazem, reconhecem aquilo que fazem, são reconhecidos pelo que fazem de melhor. Você recebe isso na sua vida hoje? Observe. Você já viu alguém muito competente no que faz? Eu já. Tem algum competente aqui essa noite? Eu acho que tem mais incompetente do que competente. Tem alguém competente aqui essa noite? Agora, irmãos, agora. Porque os competentes fazem a diferença. Vamos lá, vamos lá. Recebe isso na sua vida. E para de murmurar, para de pedir oportunidade. Deus já deu muitas oportunidades para muita gente que está aqui. É que as pessoas não são competentes para andar na oportunidade que Deus tem dado. Mas eu vou dizer uma coisa: a partir de hoje, novas oportunidades nascerão, novos momentos nascerão, novas coisas nascerão. E os competentes abrirão portas que nunca foram abertas ontem. Hoje será. Competentes verão a coisa acontecer de uma forma sobrenatural, porque competentes abrem
abrem portas. Se você levanta a mão e recebe, é essa mão que vai abrir a porta. Porque eu não vejo gente competente crescendo. Eu vejo gente competente fazendo diferença. E o Espírito Santo está aqui essa noite para te dizer isso. Amém, queridos? Você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis, em vez de trabalhar para gente comum. Só o Michael recebeu? Só o Michael recebeu. Quem recebeu mais aí? Você sabe do que a Bíblia está falando de reis? De gente grande. Gente grande, gente que vai ser portas muito maiores do que de gente comum. Gente vai te levar para outros lugares. Deus vai abrir outras portas. Você terá uma rede de relacionamento que alguém vai dizer assim, ó, aquele ali é bom, aquela ali é boa. Pode chamar, pode trabalhar com ele, porque ele não vai te decepcionar, porque ele é bom no que faz. Você é bom no que faz? Cuidado. Porque se você for relapso, você está mentindo. Se você não estuda, não se dedica, não lê, não se aprofunda, você não é bom no que faz. Porque alguém que é bom no que faz, domina o que faz. Ouça o que eu vou dizer, porque agora o Espírito Santo soprou uma coisa aqui no meu ouvido. E eu preciso liberar essa palavra. Se você é bom no que faz, você será chamado de solucionador de problemas. Ouça isso de novo. Se você é bom no que faz, você será chamado de solucionador de problemas. Vai haver gente que vai tentar resolver 50 vezes alguma coisa e não vai conseguir resolver. Mas alguém vai soprar o seu nome. Alguém vai soprar o seu nome como um solucionador de problemas. Vai dizer, não tem jeito, mas eu conheço alguém que dá jeito. Eu conheço alguém que sabe. Eu conheço alguém que relaciona. Eu conheço alguém que faz a diferença. E não importa onde você estiver. Sim, Espírito Santo, sim. Aonde estava José quando o rei do Egito o chamou? Alguém pode me responder isso? Onde ele estava quando o rei do Egito o chamou? Aonde ele estava? Esquecido por todos? Sim ou não, irmãos? Muitos o esqueceram. Muitos que passaram por ele não lembravam mais dele. Mas ele foi um diferencial que quando alguém precisou, o seu nome foi soprado. Estavam todos no palácio real, loucos, com o sonho do rei. Todos estavam loucos. Ninguém sabia o que o rei havia sonhado. Ninguém sabia decifrar o sonho do rei. Ei, alabás, xerecandarai oromá, socondorou babá, sederecandarabaiera cadoras. Quando ele estava lá, o rei estava precisando de um solucionador de problemas. O rei estava precisando de alguém que resolvesse um problema. E alguém soprou, há alguém lá no calabouço, há alguém lá na prisão. Um homem que Deus usa, ouça isso, um homem que Deus usa, e eu vou ampliar essa noite aqui, um homem e uma mulher que Deus usa. Deus vai usar gente aqui, Deus vai usar gente em nome do Senhor, a glória do Senhor se manifestará. Tem um homem que Deus usa. Alguém soprou o nome de José lá dentro. Há uma porta aberta essa noite. E o nome de alguns de vocês serão soprados nos lugares
mais estranhos que você imagina. Você acha que José, que estava no calabouço, estava pensando em ir para o palácio real? Não. José nunca imaginou que entraria no palácio real. Mas conheça alguém no que é bom, conheça alguém competente, e ele servirá aos reis. Na prisão, José transformou a prisão num hotel 5 estrelas. Porque tem gente que quer ser grande na grandeza. Nós temos que ser grande no pequeno. Se você for fiel no que é pouco, o Senhor te colocará no muito. Mas o problema é que você não quer ser fiel nas coisas pequenas, porque você acha que as coisas pequenas não têm valor. São nas coisas pequenas que estão os grandes valores. E eu profetizo essa noite aqui na sua vida, que nas coisas pequenas você será excelente. Excelente, competente, cheio de força, de vigor, de inteligência, de sabedoria nas coisas pequenas, porque elas irão habilitá-lo para coisas grandes. Observe. Sopraram o nome de José. Você está preparado para que o teu nome seja soprado? Senhor, tem um homem lá na cadeia. O Espírito Santo está na vida dele. O Espírito de Deus está sobre a vida dele. Mande-o chamá-lo. Você está preparado para que o teu telefone toque? Com boas notícias. Alguns telefones nossos aqui só recebemos ligações de cobradores. Mas o Senhor vai mudar essa história. Quem recebe isso? Você está chateado porque o telefone está tocando, porque há muitos cobradores atrás de você. Mas o teu telefone vai tocar. E quando tocar, será uma boa notícia. Será um reconhecimento, um chamado de Deus para a sua vida, para você fazer a diferença. Vamos, José. Vamos para onde? Vamos para o palácio. Por quê? O rei Faraó está te chamando. Mas por quê? O rei Faraó está te chamando. Mas por que estou indo? O rei Faraó está te chamando. Quando chegou na frente do rei Faraó, o rei Faraó olha para José, e talvez o menosprezando, talvez até rindo de José, porque José era um judeu, era um escravo. Mas não importa qual seja a sua condição, não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, oh aleluia, não importa quais sejam as situações que te cercam, que te atropelam, que te aprisionam, se você for um homem, uma mulher de Deus com sabedoria, Ele vai honrar você, Ele vai honrá-lo, Ele vai colocar você em lugares altos. José sai e vai encontrar o rei. E o rei desafia José. E o rei tem um sonho que ninguém entende. O rei tem um sonho que ninguém sabe. Mas o espírito de sabedoria do Deus de José estava na sua vida. E José diz ao Senhor: Rei, tu sonhastes isso. Tu sonhastes aquilo outro. Tu sonhaste sobre 7 anos de fartura e 7 anos de muita escassez. Faraó fica espantado com tanta sabedoria, porque José tinha a resposta para uma necessidade. José tinha uma resposta
uma solução para um problema. José tinha sabedoria que fez a diferença aonde ele estava. Recebe essa sabedoria essa noite. José estava lá. E ele vai dizer ao rei, é isso, 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 isso e isso. O rei Faraó olha para José e diz, que é isso? Que homem é este? Que pessoa formidável é esse? E José vai dizer, eu não sou nada. Eu sou apenas um servo do Deus Altíssimo. Aí Faraó olha para José e olha ao redor. Não há outro mais capacitado para conduzir o meu reino do que José. José nasce, amanhece um escravo e anoitece um governador. Porque eu vou dizer uma coisa para você, você pode até duvidar do que eu vou te falar agora. Deus não trabalha no teu tempo. Se Deus quer te honrar, Ele vai te honrar no tempo dele na sua vida. Do dia para a noite Ele pode criar uma reviravolta na sua vida. Do dia para a noite Ele pode mudar todas as circunstâncias. Você pode amanhecer o dia com todos os dedos apontados para você, mas você pode terminar o dia com todas as mãos aplaudindo você. As pessoas podem começar o dia falando mal de você, mas podem terminar o dia elogiando você, porque quem está na sua vida é o Deus poderoso, quem está na sua vida é o Rei de toda a glória, quem está na sua vida é o Deus da sabedoria, e toda a sabedoria tem um fim nela, para ela e por ela, porque toda a sabedoria ativa a glória de Deus na sua vida. Problema é se o Senhor te promover, o que você vai fazer? Isso é uma outra coisa, uma outra pregação. O problema é que Deus não pode promover muita gente aqui. Porque a primeira promoção que Deus dá é a primeira promoção que a pessoa chuta a presença de Deus. Me pergunta se José, no palácio do rei Faraó, deixou de adorar o Deus vivo. Me pergunta se José comeu as iguarias do rei. Me pergunta se José deixou de orar. Me pergunta se José deixou de falar de Deus. Me pergunta se José não foi fiel a Deus. Foi. E fez tudo o que tinha que fazer. Porque ele sabia que a promoção que ele recebeu não era por causa dele, mas era por causa do Senhor a quem ele servia. O problema é se Deus der dinheiro para muita gente aqui, a primeira coisa que você vai fazer é esquecer de Deus. Se Deus der carro, se Deus der casa, se Deus der isso e aquilo outro, vai esquecer de Deus. Então se você vai esquecer de Deus, Ele não vai te dar, porque Ele prefere te ver aonde você está servindo, do que Ele te levantar e você esquecer dEle. Alguém diz um ai essa noite aqui? Porque tem muita gente que Deus já abriu oportunidade sim, mas a primeira oportunidade que você teve, você fechou as portas para Deus. E Deus não vai honrar a gente assim. Deus não vai honrar a gente infiel. Deus não vai honrar a gente que mente. Deus não vai honrar a gente que está errado. Deus é misericordioso, mas Deus é justo. Mas se você for fiel, Ele vai abrir as portas. Se você for fiel, Ele vai colocar o anel de autoridade na sua vida. E aonde você for, você sempre vai dizer, quem me colocou aqui foi o Deus Todo-Poderoso. Isso é tão incrível, que quando José recebe a notícia que o seu pai virá encontrá-lo no Egito, o próprio rei do Egito diz, diga para o seu pai, que haverá para ele um lugar de muita honra nessa terra. Sabe por quê? Porque Deus honra. Há um ímpio honrando um homem de Deus,
Quem crê nisso aqui vai receber. Não interessa se uma pessoa é de uma religião diferente da sua. Não interessa se a pessoa é de um outro extremo do seu. Se Deus vai usar para te honrar, receba a honra de Deus. O egípcio temia a Deus, irmãos? Temia a Deus o egípcio? Não. O egípcio dizia que ele era o próprio Deus. Mas ele se curva diante do Deus que havia em José. Eu quero dizer uma coisa para você, e eu quero encerrar com esta palavra. Não vai haver diferença se você não for diferente. Digam amém aí, querido. Você quer diferença, mas não quer ser diferente. Você quer ver muitas coisas acontecendo, mas não está fazendo por onde as coisas acontecerem. Aí não tem como Deus vai agir. Não tem como Deus agir. Porque Deus não vai agir enquanto estiver tudo errado. E quando está tudo errado, está tudo errado. Mas eu quero dizer para você que tem um Deus que é vivo, um Deus que é criador, um Deus que é poderoso. Ele pode mudar a sua história em questão de horas, em questão de minutos, de segundos. Mas não mudará enquanto você não mudar. Ele não te irá ampliar enquanto você não mudar. Você quer o dinheiro que José tinha? Você quer o poder que José tinha? Você quer a autoridade que José tinha? Não é errado. Mas tudo isso era submisso à vontade de um Deus que ele tinha. José muda a história de um país. Ele transforma em um país de pequeno porte, no maior país da sua época. Ele multiplica o PIB desse país por mais de 100 vezes. A Bíblia diz que quando as pessoas iam, todo o dinheiro que elas tinham não se comparava ao dinheiro que havia no Egito. Sabe, por causa de um homem que era sábio e mudou a sua trajetória e da sua vida. Um homem que não se permitiu ser roubado na sua sabedoria. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus não vai usá-lo enquanto você não se arrepender e consertar a sua vida. Mas eu vou dizer uma coisa mais profunda ainda. Ele não força, ele não obriga, ele não faz nada disso. Ele deixa você escolher. Afinal de contas, a vida é sua. É você que escolhe. É você que sabe o que vai fazer. É você que sabe que às vezes as suas decisões são baseadas no seu ego, não na obediência da palavra. É você que sabe que às vezes você está pensando em se dar bem ao invés de ser alguém que Deus faça o bem. E aí não vai. Aí não vai dar certo. Mas se você ouvir e obedecer, Isaías diz isso. Se ouvides e obedecerdes, comerás o melhor dessa terra. Hoje você ouviu, sim ou não? O que compete a você agora? Fale com mais força, com ênfase. O que compete a você agora? Vamos lá, 1, 2, 3.
aonde está o seu nível de obediência? Porque eu sei que você quer comer o melhor dessa terra, sim ou não? Você quer ter um bom carro, uma boa casa, uma boa família, bons relacionamentos. Você quer ter dinheiro na sua conta, você quer ter um monte de coisa. Mas a anatomia dessa promessa é: faça a sua parte, que eu faço a minha, diz o Senhor. Se só ouvir e não obedecer, foi meio pacto. O pacto é: ouça e obedeça, e a sabedoria repousará na sua vida. Vamos ficar de pé, por gentileza. Quantos compreenderam essa palavra hoje? Quantos reconhecem que precisam vencer o seu maior inimigo? Você precisa vencer você. E para e pensa o quanto você tem perdido para você mesmo. Não seja mais bobinho ou bobinha. Não culpe mais Deus pela sua falta de competência. Não culpe Deus pela sua falta de sabedoria. Chega. Chega de culpar o pastor, a pastora, a igreja. Porque se você ouviu essa palavra e vai continuar se comportando da mesma forma, de verdade eu sinto muito por você. Porque não adiantou nada. Você só perdeu tempo. Eu perdi tempo te instruindo e você perdeu tempo me ouvindo. E isso é uma lástima. Então volte para sua casa e diga ao Senhor: eu estou cansado de errar. Eu estou cansado de fazer as mesmas coisas e elas não darem certo. Eu estou cansado de achar que eu tenho o poder, Senhor. Eu estou cansado disso ou daquilo outro. E diga ao Senhor: vence o gigante chamado eu. Me vence, Senhor. Me derruba no chão. Amarra as minhas mãos. Amarra meus pés. Amarra a minha boca, Senhor. Domina o meu eu. Porque enquanto o meu eu dominar, eu perderei. Coloque as mãos no seu coração, por favor. Peça a Ele. Peça a Ele. E você sabe o que deve pedir. Você não precisa do que eu diga o que você tem que pedir, porque enquanto eu pregava, o Senhor me mostrou muitas coisas que passavam na mente de muitos que estão aqui. Muitas pessoas que tomam decisões precipitadas. Muitas decisões baseadas nas emoções. Às vezes você sabe o que é certo, mas mesmo assim faz o errado. E isso tem te matado. Isso tem matado a sua casa, a sua família. Peça a Ele uma chance para você acertar. Porque alguns de nós só precisam de uma chance. E essa chance o Senhor pode abrir essa noite para você. Mas peça ao Senhor que você seja vencido nele. Seja vencido no Senhor. Sem medo,
sem medo. Pare de sentir medo. Pare de achar isso ou aquilo outro, porque o Senhor quer levá-lo a patamares melhores. Mas você tem medo de obedecê-lo. Pare de desobedecê-lo. Obedeça-o. E você verá uma mudança radical na sua existência. Obedeça-o e você verá uma mudança radical aonde você está. Obedeça-o e a sabedoria irá fluir de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus, obedeça-o. E deixe que ele faça o que ele tem que fazer. Senhor, no nome de Jesus, nessa noite eu ministro sobre este povo. Eu ministro sobre a vida de cada pessoa que está aqui. Hoje nós ouvimos um ensinamento extraído do suprassumo da palavra. Hoje nós ouvimos uma instrução baseadas em fatos reais, baseados em histórias sobrenaturais. E hoje, Senhor, eu quero orar ao Senhor nesta casa. E como um sacerdote, alguém que porta algo que vem dos céus, eu quero declarar agora um batismo de sabedoria. Eu quero orar agora, Senhor, e eu quero liberar uma semente de sabedoria neste homem, nesta mulher. O Senhor sabe, eles também sabem, Senhor, o quanto eles, ou nós, estamos padecendo, porque nos falta sabedoria. Às vezes, Senhor, perdemos para o nosso ego, quando falamos demais, quando somos precipitados demais, quando não ouvimos os conselhos e guardamos no nosso coração. Quando alguém nos diz que não, e nós mesmo assim, vamos lá, Senhor, e queremos que o sim permaneça. Alguns de nós, Senhor, se transformaram em gente desobediente e teimosa, porque achávamos ou achamos que temos o controle de alguma coisa. Não. Nós nem sabemos se amanhã amanheceremos vivos. O que nós temos é uma expectativa de vida, mas não a garantia dela. Por isso essa noite, Senhor, eu quero orar por este povo, a quem o Senhor me deu a liberdade de ensiná-los e instruí-los. Eu sei que nem todos aqui são minhas ovelhas. Eu sei que nem todos aqui têm aliança comigo. Mas há uma aliança com o Senhor. Se há uma aliança com o Senhor, eu te peço, ó Deus de grandezas, ó Deus de poder, muda a vida dessas pessoas, a começar por elas mesmas. Quando isso se transformar em uma realidade, eu vou ver gente aqui, Senhor, rompendo na vida. Eu vou ver gente aqui saindo de trás da escuridão e se colocando na luz. Eu vou ver gente saindo de trás, Senhor, do anonimato e sendo colocado em evidência. Eu vou ver gente aqui sentando com reis e dialogando, resolvendo, trazendo soluções hábeis a situações difíceis. Eu creio que aqui nesta casa
Não há, Senhor, pessoas que não possam ter a sua vida mudadas. Eu vi gente comum, gente que estava, Senhor, na boca rota, se transformar em gente de valor. Eu vi gentes que saiu, Senhor, de lugares desertos e foram para lugares de fartura. Eu já vi gente, Senhor, homens e mulheres, rompendo estruturas malditas de pobreza e miséria e entrando em níveis maiores de fartura. Porque eu já vi Deus operar. Mas Deus só opera, Senhor, aonde Ele é permitido operar. Se eu não estou disposto, ou se nós não estamos dispostos a obedecer, não adianta ouvir. Porque alguns de nós estamos fartos de ouvir. Alguns de nós ouvimos dia após dia, hora após hora, culto após culto, e não tem feito a diferença. Culpamos o pastor, culpamos a pastora, culpamos o ambiente, que não há unção, que não há isso, aquilo, outro. Há unção, há aquilo outro, mas o que não há é obediência. E enquanto não houver obediência a Deus, nós não comeremos o melhor desta terra. Por isso, hoje eu peço, mais uma vez, um batismo de sabedoria. Porque a sabedoria será a chave para a obediência. E a obediência será uma marca na nossa vida. Quem tiver obediência será obediente ao Senhor. Será obediente às Escrituras. E não sofrerá dano. Quantos danos temos sofrido? Quantas perdas temos tido? Quantas vezes nossos sonhos estão indo embora? Quantas vezes, Deus, quantas vezes nossos projetos têm morrido no meio do caminho? Quantas vezes portas que pareciam que seriam perpétuas se fecham? E não se fecham porque o Senhor é mau. Não se fecham porque o Senhor não nos ama. Se fecham porque nós mesmos as fechamos. Porque nós mesmos, às vezes, ao invés de continuar na obediência, escolhemos a nossa própria vontade. E aí não tem pacto. Porque tu és um Deus de pacto. Tu és um Deus de obediência. Então recaia sobre a cabeça de cada um dos teus servos, das tuas servas, este nível de obediência, ativado pela sabedoria dos céus. Que haja sabedoria. Eu libero essa semente na terra mais fértil que há nesse lugar, que é a sua vida. A sua vida é uma terra fértil, e tudo que for semeado trará uma grande colheita. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.